Oi, pessoal da segunda série, tudo bem? Bom, nós vamos fazer mais uma aulinha, né? Referente ao Aprender Sempre, volume 1, só que agora é a sequência de atividades 2, correto? A gente já viu, a professora fez todo o resumo da parte 1 e agora nós vamos fazer o resumo da parte 2, correto? Muito bem. Essa sequência de atividades, ela vai falar sobre revisões de faturação, né? Revisão de produtos notáveis. Então, é isso que a gente vai reestudar. Lembrando que essa matéria vocês estudaram no 8º ano, né? Antiga 7ª série, tá certo? E aí, como os alunos têm muita dificuldade com isso, acho que o governo achou por bem, né? Fazer uma revisão sobre isso. Então, nós vamos começar, eu vou fazer a sequência didática igual está aqui, vamos até um determinado ponto, para não ficar muito grande. E quando precisar de uma interferência separada, eu pego o caderno e faço um resuminho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é só uma dinâmica que não dá para a gente fazer agora, porque nós não estamos juntos, né, presencialmente. Então, nós vamos começar pelo exercício 2, que ele vai conduzir o raciocínio de vocês, né, da maneira que ele acha mais interessante. Então, nós temos aqui, ó, existem abaixo 3 polígonos com dimensões, né, ou medidas diferentes. É possível obter novas figuras a partir da junção deles. Então, ele colocou alguns exemplos, certo? Então, colocou, por exemplo, aqui, ó, um quadrado. Como que eu sei que é um quadrado? Porque as dimensões são x por x. Então, são dimensões iguais, com 4 lados, é um quadrado. Esse aqui já é um retângulo, ó, ele tem a dimensão x por 6. Se ele tem a dimensão x por 6, a base dele é igual à base do quadrado. Porque o quadrado, embora tenha colocado somente 2 dimensões, as 4 são iguais. Então, aqui nós temos x por 6. Desse lado também, obviamente, é 6, e aqui em cima, obviamente, é x. E o outro retângulo, gente, ele é formado por x, se tem x aqui em cima, a mesma coisa aqui embaixo, e aqui é x mais 6. Então, se aqui é x mais 6, é para a gente pensar assim, que esse retângulo amarelo, ele é formado pela sobreposição desse de 6 em cima sobre esse de x, porque é x mais 6 justamente, ó, essa medida, tá? Então, se é x mais 6, é como se fosse um quadrado, mais esse retângulo em cima dele daria o x mais 6. Eu acho que, aqui eu vejo que não está proporcional o desenho, mas não tem problema, o que vale é o que está escrito, tá bom? O que ele fez? Ele encostou essas 3 figuras de 2 maneiras diferentes, formando a figura 1, onde ele colocou esse quadradinho, primeiro, depois ele virou, né, deitou esse retângulo, colocou aqui na frente. Depois ele deitou esse retângulo amarelo e colocou aqui na frente, certo? Então, nós temos aqui, ó, que a altura dessa figura 1 formada pela junção dessas 3 figuras ficou sendo x mesmo, só que a largura, né, aqui, pessoal, ele vai medir, então, ó, x mais 6 e mais x mais 6, certo? Então, eu poderia dizer que ela tem, ó, x de altura por x mais 6 mais x mais 6, ou seja, x mais x são 2x e mais 6 daqui mais 6 daqui mais 12, tá? Então, a figura 1, ela tem de base 2x mais 12 por x de altura. Já a figura 2, ele colocou de maneira diferente, ele, né, colocou uma do lado da outra, as 3 figuras, utilizou as 3 figuras, mesma coisa, só que ele formou com outro formato a figura. Então, aqui nós já vamos ter, ó, de base x mais x, ou seja, a base é 2x, né, 1x mais 1x são 2x, e a altura, ele pegou o de 6 e o de x, colocou um em cima do outro, então nós temos uma alturinha aqui de x mais 6, correto? Aí ele vem com algumas perguntas que a gente vai fazer juntos agora aqui, ó. Então, aqui ele começa, deixa eu ver se tá dando para ver bem, tá, né? Deixa eu ver se a iluminação tá boa também. Dá uma clareada aqui, né, pessoal? Isso, ó. Exercício A, forneça uma expressão algébrica, obviamente, porque nós só temos letras ali, né, pouquíssimos números. Forneça uma expressão, então, com letras, uma expressão algébrica, para se calcular o perímetro da figura 1 e da figura 2. O que é o perímetro? Perímetro, pessoal, é somente em volta da figura 1, quanto mede é toda a volta, é o contorno da figura 1. Então, nós temos, ó,
Na figura 1, vou voltar aqui para vocês olharem de novo, ó. A figura 1, eu já separei aqui para vocês. Ela mede 2x mais 12 por x, por 2x mais 12 de novo, por x. Então, é x mais x mais 6 mais x mais 6 mais x mais x mais 6 mais 6 mais x. Ó, se eu começar daqui, né, para não me perder, se eu começar daqui, o perímetro da figura 1 será x mais 6 mais x mais 6 mais x mais x mais 6 mais 6 mais x. E voltei no ponto inicial. Então, como é o perímetro, é a soma de todo o contorno, eu coloquei aqui, ó, coloquei assim, né, a descida e a volta vezes 2, que dá na mesma. E aí, pessoal, somente ajeitei aqui, né, ajeitei aqui somente, eu tenho, ó, x mais x mais x, são 3x, mais 6 são mais 12, e vezes 2, coloquei o 2 na frente, tanto faz, depois ou antes do parênteses, e aí distribuí. 2 vezes 3x são 6x, mais 2 vezes 12 são 24. Então, esse é o perímetro da figura 1. Da figura 2, voltando aqui para olhar, ó, a figura 2, essa daqui, vou começar daqui, ó, começar daqui. Então, ela tem x mais 6, mais x mais x, mais x mais 6 de novo, mais x. Se eu quiser colocar x mais 6, mais x, vezes 2, também pode, porque é isso duas vezes, né? Então, a soma dos contornos da figura 2 foi colocada aqui. E aí, eu somei x mais x são 3x, mais 6, duas vezes 3, 6x, 2 vezes 6, 12. Então, o perímetro da figura 2 deu 6x mais 12, certo? Você pode estar preocupado pensando assim, mas se a figura 1 e a figura 2, elas são obtidas através da junção daqueles retângulos lá, por que o perímetro não deu igual? Por que o perímetro deu diferente? Ó, 6x mais 4, mais 24 para a figura 1 e 6x mais 12 para a figura 2. Pessoal, deu diferente pelo seguinte, ó, deixa eu melhorar o brilho aqui. Pelo seguinte, quando a gente encosta duas figuras, olha, vou encostar essas duas figuras. Vamos supor, quando eu encostei essa aqui, com essa aqui e essa aqui em cima, a figura 2, ó, isso aqui, ó, esse segmento, por exemplo, que eu estou passando a caneta, ele é desse lado e é desse lado, certo? Quando eu encosto esse amarelo nesses dois, nessa posição, uma dessas medidas desaparece, gente, porque fica aqui em volta, mas aquela se perde, está dentro, é só o contorno que importa. Quando eu encosto de outra forma, ó, por exemplo, aqui, ó, esse contorninho aqui e aqui, ó, ele apareceu aqui e apareceu aqui, mas no contorno da figura inteira só vai valer aqui, ó, porque aqui está dentro. Aqui não vai considerado, assim como não vai ser considerado, assim como aqui também não vai ser considerado. Então, os perímetros, quando se encosta figuras diferentemente, eles realmente podem não bater, podem dar diferente, tá? E aí, no item B, ele fala, e a expressão que representa a área? Né? E agora? E se for a área? Então, vamos lá. Lembrando que área de retângulo, turma. Área de retângulo, ó. A área de retângulo é base vezes altura. Estão lembrados disso? Lá, desde os primórdios da matemática, você aprendeu isso. Que para calcular a área de retângulo é só fazer base vezes altura. Muito bem. Figura 1, vou olhar aqui de novo, ó. Figura 1. Voltando na figura 1, qual que é a base? 2x mais 12. E qual que é a altura? X. Então, é 2x mais 12 vezes x. Ó, 2x mais 12 vezes x. Aqui eu coloquei tudo separadinho, mas podia ter colocado daqui direto. Aqui eu vou ter que distribuir x vezes 2x, ó, dá 2x ao quadrado, mais x vezes 12 dá 12x. E a figura 2? Ó, a figura 2, que é essa daqui, a base dela é 2x e a altura é x mais 6. Então, é 2x vezes x mais 6. Ó, cadê a figura 2? 2x vezes x mais 6. Aqui,
eu distribuí primeiro na conta que eu fiz, mas poderia ter feito 2x vezes x mais 6. E aí ficou, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, mais x vezes x ao quadrado, mais x vezes 6, 6x, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, e 6x mais 6x são 12x. Você viu que a área deu a mesma coisa? Tanto na figura 1 como na figura 2? Por que que acontece isso? Porque a área é a superfície. Então, olha só. Se eu encostar isso aqui da maneira que eu encostar, pessoal, tanto faz uma na frente da outra ou encaixando uma na outra, esse tanto amarelo, rosa e azul vai continuar ficando aqui. Não é o contorno que está sendo mostrado aqui agora, é a área. A área é a figura interna. Então, a área, quando a gente coloca junta, né, figuras diferentes, mas só muda a posição entre elas, a área, lógico que vai dar a mesma, tá? E aí a pergunta C justamente é essa. O perímetro da figura 1 é igual ao da figura 2? Não. A gente viu que deu números diferentes, deram números diferentes. E a área é igual? Sim, a área a gente viu, calculou, viu que deu igual, tá bom? Bom, agora aqui, pessoal, ele vai começar a falar sobre fatoração, tá bom? Vai colocar uns exemplos numéricos, tal, aqui, e pede para a gente fazer a forma fatorada do perímetro da figura 1 e da área, e da figura 2 também, do perímetro da área. Eu já peguei aqui os valores, né, ó. A figura 1, o perímetro era 6x mais 24, desculpa, e a figura 2 era 6x mais 2, 12. Por que eu coloquei isso aqui fatorado? Ó, então deixa eu repetir, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente fala em fatoração, o que é fatorar? O que é fatorar? Fatorar é pegar uma expressão tipo essas aqui, ó. Subtração, subtração, adição, adição, e ver se tem condições de fazer isso aqui virar uma conta de vezes. Por isso que chama fatoração. É colocar na forma de fator. Então, como que eu vou saber se dá para colocar na forma de fator? Ó, aqui, a forma de fator já estava antes, ó. Isso aqui já é forma de fator. Tá vendo, ó? Isso aqui não é fator, isso aqui não é fator, isso aqui é fator, ó. Isso aqui é fator. Está na forma de multiplicação. Então, existem muitas maneiras de fatorar uma expressão algébrica. Só que existem alguns casos que são especiais, que você olha e fala assim, nossa, como eu vou saber se essa expressão aqui dá para escrever ela na forma de fatoração? Você tem que conhecer os casos de fatoração. Então, para isso, a gente estuda lá no 8º ano os casos de fatoração. Quem são os casos de fatoração? Então, tem alguns que são principais, ó. Então, fatoração, o caso mais comum, fator comum e evidência. Aí tem o trinômio quadrado perfeito, aí tem a diferença entre dois quadrados, aí tem o trinômio do segundo grau. Então, tem alguns casos que a gente estuda na escola e por causa de ter estudado esses casos, você olha e fala, esse encaixa aqui, esse encaixa nesse outro caso, esse encaixa nesse, esse não encaixa em nenhum caso. Às vezes não dá para fatorar uma expressão, não é toda expressão algébrica que dá para fatorar, né? É lógico que na escola, geralmente, quando você manda um aluno fatorar uma expressão algébrica, é porque vai ter jeito, mas poderia não ter, tá? Poderia não encaixar em nenhum caso. Então, moral da história, você tem que conhecer todos os casos de fatoração que existem para você saber se aquela expressão é fatorável ou não. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse exercício 4 que está aqui, ó, exercício 4, fatore as seguintes expressões algébricas. Todas essas expressões aqui vão ser fatoradas pelo primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência. Fator comum em evidência. Como que é isso, professora? Você estudou na 7ª série, vamos relembrar. Ó, você olha para esses dois números aqui, o que está antes do menos e o que está depois do menos. 2 e 9. Se eu for dividir o 2 por fatores, só dá para dividir por 2, porque ele é primo. Já o 9, se eu for dividir o 9 em fatores, eu consigo dividir o 9 por 9, por 1 e por 3. Por 1 e por ele mesmo, todo número divide. O outro número aqui que divide o 9 é só o 3. Agora, 2 é divisível por 3? Não, vai dar conta com vírgula. Então, o 2 e o 9, eles não têm fatores comuns. É como se eu fosse fazer assim, ó, fatora o 2. Só divide por 2, dá 1. Fatora o 9, ó, divide por 3, dá 3, divide por 3, dá 1.
Só divide por 3. Ó, não tem nenhum que é repetido, pessoal. Nenhum que é repetido. Isso de comum, fator comum, é isso, ó, fator repetido. O 9 e o 2 não tem fatores repetidos. Então, a gente não vai pôr nem 2, nem 9, nem um fator comum, porque não tem fator repetido. Mas, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. E aqui tem o x também. Então, moral da história, ó, no x ao quadrado existe o fator x repetido. Então, eu vou colocar em evidência. Já que você quer aparecer, fica na frente, ó. Então, eu vou colocar o x multiplicando, é o x em evidência, tá? E aí, como que eu acho isso que está dentro do parênteses? É fazendo divisão. Então, eu vou pegar, ó, 2x ao quadrado e vou dividir pelo fator comum em evidência. Quando eu divido 2x ao quadrado por x, ó, 2 por 1 dá 2. E o x ao quadrado dividido por x, ó, x ao quadrado dividido por x, é como se fosse isso, ó, x vezes x dividido por x. X ao quadrado não é x vezes x? Dividido por x, ó, um x corta, sobra o outro. Então, deu 2x. Aí, menos com mais dá menos. Vou fazer a mesma coisa com o 9x. Também vou dividir pelo que está na frente em evidência. 9x dividido por x, ó, 9x dividido por x. O x vai cortar, vai sobrar o 9. Aí eu venho e coloco o 9 aqui. Aqui sobrou só esse x, aqui sobrou o 9. Se você for fazer a prova real, ó, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. E x vezes menos 9 dá menos 9x. Só que você não vai fazer isso, senão você volta no exercício. Então, essa é uma expressão algébrica que não está fatorada, mas que é possível fatorar. Ó, aqui está na forma de multiplicação, quer dizer que ela foi fatorada. Ok? E aqui, ó, 24a ao quadrado menos 18a. 24a ao quadrado e 18a, eu já estou vendo que o a é comum, ó, tem o a dentro do a ao quadrado. E o 24? Ó, se eu fatorar o 24, fatorando ele, eu vou ter aqui, ó, divide por 2 dá 12, divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1. Se eu for fazer a mesma coisa com o 18, ó, 18 dá 3, divide por 3 dá 1. Olha, então eu tenho 6 repetido no 24. Então eu coloco aqui na frente 6a vezes, abro parênteses e vou dividir, igual eu dividi aqui em cima, ó. 24a ao quadrado dividido por 6a, 24 dividido por 6 dá 4, e a ao quadrado dividido por a, 18a dividido por 6a, 18 dividido por 6 dá 3, e o a por a dá 1, ou seja, corta, fica só o 3, porque 3 vezes 1 dá 3 mesmo, e aí ficou fatorada a expressão. Se eu voltar à multiplicação, dá o resultado que tinha antes. E aqui, ó, 3y2 mais 6y. Gente, o 6 não é 2 vezes 3? E o 3 é 3. Então, o 3 está dentro do 6 e do 3 como fator. E o y está dentro do y ao quadrado. Então, eu vou pôr em evidência o 3y. 3y ao quadrado dividido por 3y. 3 por 3 corta. E y2 dividido por y1. Mais 6y dividido por 3y, y por y corta, dá 1, e 6 por 3 dá 2. Pronto, está fatorado, ó, multiplicação apareceu. E o último, ó, b mais 21b2, número aqui é o 1 que está invisível. O 1, gente, você não vai pôr 1 em evidência, porque não adianta nada, todo número vezes 1 dá ele mesmo. Agora, aqui tem b, aqui tem b2, o b está dentro do b2. Mas o outro fica. Tudo bem? Esse exercício de relacionar as colunas é também de colocar em evidência, tá?
Então, se você olhar aqui, por exemplo, ó, olha só, A vezes 1 é A, e A vezes 120A é 120A ao quadrado. Então, pode ver que é essa aqui, ó. Então, essa aqui corresponde a essa aqui, por isso que eu coloquei A nela, ó. Já esse aqui, ó, fazer as de multiplicar que é mais fácil, ó. 2y vezes y é 2y ao quadrado, e 2y vezes menos 8 é menos 16y. Então, é essa aqui, ó, já é a nossa C. Ela vem aqui. Olha essa de multiplicar também, ó. X vezes 1x menos x vezes 4x, 4x ao quadrado, ó. É a F. É essa aqui, ó, x menos 4x ao quadrado. Então, já vem aqui. Tá? Agora, vamos pegar de multiplicar desse lado, ó. 5x2, 5 vezes 20 é 100. 5x2 mais 100, ó, já é essa aqui. Então, essa é a minha E. Olha essa aqui, ó. 3A vezes menos A dá menos 3A ao quadrado. 3A vezes 7 dá 21A. Então, já sabe que é essa aqui, ó, é a B. Já vem daqui. E essa aqui de multiplicar também, ó. Ó, de multiplicar também. 9 vezes menos 4 é menos 36. E 9 vezes menos y2 é menos 9y2. Ou seja, é essa aqui, ó, a D. Pronto, todo mundo achou o seu lugarzinho. Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso de fatoração. É o caso de fatoração chamado colocação do fator comum em evidência. Certo? Depois eu vou mandar uma outra aulinha para vocês com mais explicações dessa apostilinha. Por enquanto, assistam a essa aula. Beijinhos.